que criou todas as coisas, Senhor, e o Senhor que detém nas suas mãos o firmamento e tudo que há, Deus, e tudo que existe. O Senhor é aquele que o tempo não pode conter, nada pode conter o Senhor. Tu és aquele que está em todos os lugares, Senhor, porque Tu és o Deus onipresente. Tu sabes de tudo, de todas as coisas, porque Tu és o Deus onisciente, Senhor. Senhor, Tu és todo amor, Pai. E nós queremos nessa noite, Senhor, nos expor diante da Tua palavra, a palavra do Senhor santa, que é uma água que purifica as nossas vidas. É a verdade do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha na nossa mente, Senhor Deus, quebrar toda a fortaleza agora, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Pai, o nosso entendimento, Senhor. E que nessa noite, Senhor, essa Tua palavra que vai ser proferida, vinda do alto, Senhor, venha encontrar, Pai, as nossas vidas. E venha trazer, Pai, traz transformação, mudança, Pai, de caráter. De tal maneira, Senhor Deus, que possamos estar sendo transformado à Tua imagem e semelhança, voltando ao início, Senhor Deus, do Teu plano e do Teu projeto. É nesse nome maravilhoso de Jesus, que está assentado à destra do Pai, que é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, o nosso advogado fiel, é aquele que está conosco até a consumação dos séculos, assim diz a Tua palavra, e nós cremos nela. E a Tua palavra diz também que no mundo teremos aflições, mas Cristo venceu todas elas, e nós somos também com Ele mais do que vencedores. E nós Te louvamos, Senhor Deus, porque nós estamos aqui neste lugar, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem curado, o Senhor Deus tem sarado as nossas vidas, Senhor. Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. É no nome do Teu Filho, Pai querido, que nós oramos e Te agradecemos. E a igreja pode dizer amém. Amém. Você pode tomar seu assento, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Quem está feliz aí com o Senhor? Eu não ouvi o irmão Valdir levantar a mão. Está feliz, irmão Valdir? Isso, ele fez assim agora. Glória a Deus pela vida do irmão Valdir. Então, queridos, eu queria falar com vocês um assunto de extrema importância para os discípulos de Jesus, para a igreja, tá? Onde o tema, né, o título, no caso, é Destruindo os Desígnios de Satanás, tá? Ninguém vai ficar com medo aí, não, né? Quem tem medo aí de Satanás? Ninguém. Mateus? Não, Mateus? Você que é lavado e comprado pelo sangue de Cristo, Ele não pode tocar em você. Ele pode ter e tem os seus desígnios, os seus planos, os seus projetos para cada um de nós. Mas nessa noite a gente vai aprender a destruir esses desígnios, esses planos do nosso inimigo da nossa alma. E o texto que eu quero ler com vocês, o primeiro, é Atos 20, de 24 a 27. Você pode abrir a sua Bíblia, que eu creio que você já abriu. E eu quero ler com você. Você pode ler. Eu não vou pedir para não colocar aqui. Ei, irmão, pessoal da mídia, tira aqui da tela. Eu quero que os irmãos leiam a sua Bíblia, tá? Abra aí a sua Bíblia, seu celular, tá? Talvez alguém, porventura, não tenha abrido a Bíblia hoje. Então vai fazer agora. Amém ou misericórdia? Aleluia. Então leiam comigo na versão de vocês mesmos, não se preocupem, tá? Então vamos lá, versículo 20, ou 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto.
Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Quero que você repita comigo o versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Amém? Aí a gente vai agora para 2 Coríntios 2, 11. Encontraram? Amém? Então, só um versículo, vamos ler todos juntos, na sua versão mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Então você notou que os dois versículos, os dois últimos, o último versículo do capítulo 20 de Atos e esse único versículo de 2 Coríntios, todos eles falaram em desígnios, tá? E outra versão de vocês pode estar o quê? Plano, projeto e a mesma coisa. Então, primeiramente, tanto Deus quanto o nosso adversário tem o quê? Planos, desígnios para cada um de nós, para todos os seres humanos, tá? Eles planejam, eles projetam coisas para o futuro, para o presente, tá? Então, tanto Deus quanto o inimigo das nossas almas. Destruindo os planos, os desígnios do inimigo, né? De Satanás. Eu quero dizer para você que entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz, você sabe disso, que você é nova criatura, que a Bíblia diz que você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que você hoje, você é um povo escolhido, você é uma nação santa, né? E a Bíblia diz que de dentro de você jorra rios de águas vivas. A Bíblia diz que nós somos casas de Deus, né? Então, tudo isso a Bíblia diz que nós somos. E o inimigo fica furioso por causa disso, tá? E você tem um chamado de Deus na sua vida, tá? E uma das coisas que o inimigo ele tenta fazer é parar-nos na caminhada. Isso aí é uma coisa que ele tenta o tempo todo, é você parar, né? Parar a sua caminhada com Deus. E assim, dependendo de como você está seguindo Jesus, tá? Porque nós somos seguidores de Jesus, tá? Não somos seguidores do pastor Henrique, do pastor Arão, da pastora Luciana, da diaconisa Renata. Não somos seguidores de nenhum de nós. Somos seguidores de Jesus Cristo. A questão é de como nós estamos seguindo e em que distância nós estamos seguindo. E aí eu quero pegar o exemplo, né, tadinho do Pedro, né? Pedro ele é tão levado, né, a ser exemplo. Então, levando o exemplo de Pedro mais uma vez, Pedro teve um tempo na vida dele que ele seguiu Jesus de longe. Entendeu? Seguiu Jesus de longe. Por que Pedro seguiu Jesus de longe? Foi no momento que Jesus tinha sido preso. Ele tinha sido levado pelos sacerdotes lá, e estavam julgando Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, né? E ele viu que Jesus estava olhando para ele, e ele negou Jesus 3 vezes, como Jesus tinha profetizado na vida de Pedro. E aí Pedro estava seguindo Jesus, a Bíblia diz, Pedro seguia Jesus de longe. Então Pedro ainda estava seguindo Jesus. Dá para entender isso? A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus. Então Jesus foi preso e ele foi embora, desapareceu, sumiu do mapa. Mas ele ainda estava onde? Às vistas de Jesus. Jesus ainda estava vendo ele. Ou seja, ele estava seguindo Jesus de longe. E isso aconteceu por quê?
Porque Pedro ficou com medo de ser preso. Porque Pedro não aguentou, né, o que Jesus vinha para fazer, e ele estava perto para fazer, e que ele falou que era ser crucificado, ser morto. Então Pedro ficou com medo disso. Então, de primeiro eu queria falar para nós que muitos discípulos de Jesus querem seguir Jesus de longe por causa da cruz de Cristo, por causa da renúncia, por causa do preço que tem que ser pago com a sua própria vida, por causa de coisas que nós temos que abrir mão, sabe? Dos prazeres dessa vida, do mundanismo dessa vida, e a gente acaba seguindo Jesus de longe, ou seja, longe da crucificação de Jesus. Então, primeiro eu queria comentar sobre essa questão, seguir Jesus de longe. Enquanto havia milagres, enquanto Jesus fazia muitas coisas maravilhosas, aqueles discípulos estavam perto de Jesus, inclusive Pedro. Mas quando isso cessou, Jesus foi preso, e aí Pedro passou a seguir Jesus de longe. Mas eu quero dizer para vocês que Pedro, ele não tinha algo que nós temos hoje. Sabe o que é? O Espírito Santo de Deus dentro de nós. Porque naquela época Jesus andava do lado dos discípulos. Hoje, Deus, ele anda o quê? Dentro de nós. E hoje eu sei que ainda há nessa igreja aqueles que, mesmo padecendo por Cristo, eles seguem Jesus de perto. E eu sei que eu estou falando com muitos aqui. Segue Jesus de perto. Não tem medo. Não tem medo do que vai acontecer. Não tem medo de que os amigos vão pensar. Não tem medo do que os parentes vão pensar. Não tem medo se vão deixar de falar com você por causa da sua atitude. Porque você segue Jesus de perto. E quando segue Jesus de perto, há um preço a pagar. Um texto que eu quero comentar com vocês é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Aqueles que querem viver perto, seguindo Jesus de perto, padecerão perseguição. E isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Obrigado, irmão. Isso é uma certeza, não é uma possibilidade de que se você seguir Jesus de perto, você não vai sofrer perseguição, sabe? Isso é uma certeza na vida de todo discípulo verdadeiro. O apóstolo Paulo, né, ele fala algo muito forte lá em 2 Coríntios capítulo 10, 12, que ele fala assim: olha, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nos sofrimentos, nas perseguições e nas dificuldades por causa de Cristo. Ou seja, ele vivia piamente em Cristo, mas ele tinha uma certeza, que quando ele perdia as suas forças, e a gente perde muitas vezes as nossas forças, porque nós somos seres humanos, somos falhos, e ele tinha certeza de uma coisa, que quando ele perdia as suas forças, Cristo era forte nele. Então, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. No versículo 24 que nós lemos aqui, do texto de Atos, o apóstolo Paulo, com uma vida piamente em Cristo, ele não considerava a sua própria vida como preciosa para ele. Imagine só, você... eu acho que é seguir Jesus radicalmente isso. É seguir Jesus radicalmente. É você não ter a sua vida como preciosa para você mesmo. Né? No entanto, que o apóstolo Paulo fala assim mesmo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é seguir Jesus de perto. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 24, ele tinha uma única prioridade na vida dele. Qual era a única prioridade na vida dele? No versículo 24, era qual a prioridade dele? Era Deus acima
tudo, até da sua própria vida. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele não quer tirar você daqui. Você sabia disso? Não quer tirar você daqui. Esse não é o grande plano dele. O grande desígnio dele não é esse. O grande plano dele é só mudar as posições, as prioridades. Ele quer fazer que a sua vida seja prioridade. De tal maneira que Deus fique no final da fila de prioridades. Irmãos, isso é muito sério. Quando você entender realmente no seu, sabe, na sua mente e na sua vida que Deus é prioridade na sua vida, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. A tua vida vai ser realmente transformada. Porque você vai estar dando prioridade, você vai estar obedecendo o mandamento de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo tinha uma prioridade que era Deus, não era a sua vida. Até porque ele fala algo de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele aprendeu. A Bíblia fala que, eu digo assim que lá na universidade, quando a gente conhecia alguém que era assim muito inteligente, a gente chamava ele de cabeção, né? A irmã deve ter alguns cabeções, né, Evelyn, lá no curso, né? Não é verdade? E o apóstolo Paulo era um desse. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas como ele encontrou o tesouro precioso, o maior tesouro, Jesus Cristo, na vida dele, ele disse que tudo aquilo para ele não era nada, era esterco. Tudo que ele sabia, todo o conhecimento humano, em relação aos conhecimentos de Jesus, isso não era nada para ele. Então, para ele, a prioridade era Deus. E no versículo 24, ele diz: porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, ele tinha um ministério, ele tinha uma missão. E cada um de nós temos uma missão, né? Você já sabe que eu já falei, e muitos de nós já falamos aqui, que é um ministério que a Bíblia fala, ministério da reconciliação. Sabe? Você é um instrumento de reconciliação que Deus usa para reconciliar o homem, voltar à comunhão com Deus. Então, um ministério que envolvia, na verdade, a prática através da vida do apóstolo Paulo. Havia o quê? Uma ação prática, não só de conhecimento, de saber quem era Jesus, mas era algo prático. Então, o ministério dele era fazer o quê? Testemunhar o evangelho da graça. E o que é esse evangelho da graça? O evangelho da graça, irmãos, é algo que você pode entender como gratuito. É um presente. É fé sem obras. É a obra completa. Então, isso que ele testemunhava, que ele pregava, era a obra completa que Jesus realizou naquela cruz. E essa obra que Jesus realizou naquela cruz, que você pode ver, que foi concluída lá em João 19:30, aonde Jesus na cruz, ele fala, está consumado. Está consumado. Que em grego quer dizer tetelestai, ou seja, é uma ação completa, é algo que foi pago completamente do presente e no passado, do presente e no futuro, e do passado também. Porque a Bíblia diz que todos nós que confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele é fiel para perdoar nossos pecados. E esse tetelestai, isso está consumado, que é algo completo, que em Colossenses 2, versículo 13 e 14, fala que esse sacrifício de Jesus, ele cancelou todo o escrito de dívida. Então, nós éramos o quê? Devedores. Você e eu eram devedores. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10, fala que nós éramos inimigos de Deus. E através do sangue de Cristo derramado na cruz, Ele nos reconciliou novamente com Ele. E no versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. No versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnios de Deus. Esse desígnios aqui é a mesma coisa que plano e projeto. E quando ele fala, jamais deixei de vos anunciar, né? Ou de ensinar também, é a mesma coisa, toda a vontade, todo o plano e todo o desígnio de Deus. Então você vai ver aí, né, esse artigo está no singular. Está no singular. Ele não está no plural. Então aqui, essa proclamação, o testemunho da pregação desse evangelho é um só. O plano de Deus é um só. Ele não fala os planos de Deus para a nossa vida. O desígnio de Deus para a nossa vida. Ele não fala os, ele fala o. Então é um só. Então existe um plano só. E qual é esse plano, pastor? Que é o maior plano que Deus tem para a nossa vida. Será que é um carro novo? Se bem que eu estou precisando. Será que esse é o maior plano de Deus para a vida de um homem, de uma mulher? Não. E o apóstolo Paulo, incansavelmente, ele anunciou e jamais deixou de anunciar, de ensinar todo o desígnio de Deus para aqueles irmãos aqui, para esses irmãos. E qual é esse plano, qual é esse evangelho, né? Que não são vários evangelhos, só é um evangelho. E qual é essa vontade, que é o plano de Deus, o desígnio de Deus? Eu digo para você que é um só. É o homem voltar ao início de tudo. É o homem voltar a ter relacionamento com Deus novamente. Porque Deus, o tempo todo, desde a velha aliança, desde o Velho Testamento, Deus sempre querendo se chegar ao homem para ter relacionamento com o homem, o tempo todo. Aí eu vejo Deus fazendo isso, e aí ele indo até o ponto de morar dentro do homem. Morar dentro do homem. Tem um texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que a gente usa muito para demonstrar a trindade de Deus, que fala que Deus ele formou o homem e ele fala assim mesmo, façamos nós, né? Façamos nós, o homem, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, né? Nossa, não é eu, é nossa, então é mais de um aí, né? Então a gente vê o trabalhar e o agir não só de um, né? São três, Pai, Filho e Espírito Santo. Não só o Pai, mas todos três trabalhando juntos, né? Como uma equipe, né, pastora Luciana? Uma equipe, né? Deus, ele é uma equipe, ele gosta de equipe. Porque as coisas de Deus funcionam em equipe. Funciona em unidade, funciona, né?
em um corpo, vários membros, sabe? O tema da nossa igreja é corpo vivo, né? E fé viva. E aí, se você pensar em corpo, você vai ver que o corpo é cheio de veias. Aonde você cortar, sai o quê? Sangue. Então, o corpo do ser humano passam milhares de veias, né? Assim também o corpo de Cristo. Existem veias onde o sangue de Cristo, que simboliza a vida, ele vai passando no corpo de Cristo entre nós, uns aos outros, entendeu? De tal maneira que nós estamos todos ligados um ao outro. E teve um texto que eu levei lá no encontrão dos GFs, que me chamou muita atenção, que foi o Atos 2, versículo 1 até o 4. Que a igreja estava ali juntas, perseverando no mesmo lugar, em oração, até que do alto veio um som, como de um vento impetuoso. E aí no versículo 4 fala que todos ali foram cheios do Espírito Santo. Então esse ouvir um som, onde todos aqueles quase 120 irmãos estavam ali, ouviram apenas um som só. Eles não estavam ouvindo vários sons. Então a gente vê aí o quê? A unidade. Uma igreja, para ser uma igreja avivada, o que é uma igreja avivada para você? É uma igreja que você vai estar pulando aqui, né? Falando em línguas, correndo? Não. A igreja avivada, aquela que se ama, né? Aqueles que se amam uns aos outros, aqueles que cuidam uns dos outros, aqueles que amam os perdidos, aqueles que estão dispostos, sabe, a arregaçar as mangas, como o pastorão fala, e colocar a mão no arado e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser mais um no teu reino, eu quero ser mais um na tua obra. Aonde o amor pela sua própria vida, pelos seus próprios interesses, são colocados em segundo plano. O primeiro plano é Deus. Isso é uma igreja avivada. Amém, irmãos? Falando em destruindo os desígnios de Satanás, que ele tem muitos para a nossa vida. Uma coisa que eu queria tocar nessa noite, que tem em relação aos pais, tá? Em Provérbios 22, versículo 6, eu sei que muitos de vocês sabem desse versículo, desse capítulo de Provérbios 22, 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Entendeu? Ainda que ele envelheça, ele não vai esquecer dele. Então, eu vejo aqui um mandato. Deus está mandando os pais ensinarem os seus filhos em um caminho. E o que é ensinar, irmãos? O que é ensinar? O ensinar, será que é só você pegar um quadro e começar a escrever e explicar, né, um conceito? É você explicar uma situação? Não é só isso. Ensinar tem a ver com a praticidade da vida, é você demonstrar através da sua vida. E aí eu completo com Deuteronômio 6, 7 e 6, que diz: a palavra que está no teu coração, e tu ensinarás, ou inculcarás, pode ser também, com persistência, tá? A palavra que está no teu coração, você vai ensinar, vai inculcar com persistência aos seus filhos. Aí ele vai dizer como esse ensinamento: sentado em casa, andando no caminho, deitando e levantando. Então, quando vai ser isso? Todo dia, toda hora. Então, eu quero dizer para nós, pais, né, os meus filhos já estão adultos, mas quer dizer que eu não vou ensinar mais? Claro que eu vou. Claro que vou. A Emanuele pega puxão de orelha de vez em quando. Fazer o quê, né, mano? A orelha dela vai crescer, mas só que eu faço um equilíbrio, não é verdade?
a lei do uso e desuso, né? Se eu puxar muito de um lado, vai ficar... Já pensou aí, a Emanuele chega com uma orelha grandona aqui? Né? Vai dar certo. Então eu puxo aqui, depois puxo do outro lado, entendeu? Mas é uma coisa séria. Nós temos aqui a Evelyn, que tem um bebê ainda, né? Temos a Thaís, tem 2 agora. Né? A Renata levanta a mão, eu tenho também o Samuel, é um bebê. Mas assim como o apóstolo Paulo, ele falou aqui mesmo que eu estou limpo, as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês, porque eu não deixei em nenhum momento de ensinar vocês todo o desígnio de Deus, todo o plano de Deus para a vida de vocês. Assim também eu vejo para nós pais. Nós temos que estar limpos com as nossas mãos em relação aos nossos filhos. Entendeu? Tem que exortar, admoestar, chamar atenção, ensinar eles a palavra de Deus. Não só falando, mas vivendo a palavra de Deus. Por quê? Você é referencial. Sabe? Você é um referencial. Todos nós, discípulos de Jesus, nós temos que ser referenciais nessa terra. E nós, pais, principalmente para os nossos filhos, temos que ser referência. E isso é uma responsabilidade grande. Quando você passa a ser referência para alguém, irmão, você não desista da caminhada. Porque aquele que está tendo você como um referencial, ele vai ser abalado, a sua fé vai ser abalada. Por quê? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, né, que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Entendeu? Ele não está dizendo aqui que é para imitar ele, a vida dele, o que ele é. Não, é para imitar o que ele está fazendo. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele era imitador de Jesus. Então, se ele é imitador de Jesus, eu quero ser também. Então, eu vou imitar o apóstolo Paulo, né, que ele imitava Jesus, então eu vou imitar Jesus também. Então, o apóstolo Paulo era o quê? Um referencial. E todos nós temos que ser referenciais, sabe, irmãos? E através da nossa vida, nós temos que pregar o evangelho, sabe? De tal maneira, principalmente a liderança, né, dos grupos familiares, os pastores, nós temos que pregar toda a verdade da palavra de Deus. Toda a verdade da palavra de Deus, né? Porque a responsabilidade, ela é grande, sabe? Porque são vidas, né? Você que é líder de grupo familiar, tem vidas que estão na sua responsabilidade. Vidas estão na sua responsabilidade. Você, eu e você, nós fomos chamados, né, por Deus com um propósito, tá? E a vontade de Deus na nossa vida, né, que nós fomos criados para isso, fomos criados para a glória de Deus. Você sabia que você foi criado para a glória de Deus? Você sabe como glorificar a Deus? Pastor, eu sei, todo domingo vem aqui, glória a Deus, glória a Deus. Estou glorificando a Deus. Quando eu estou na rua, dou uma topada na pedra, eu digo, glória a Deus. Aí eu estou glorificando a Deus. Será que é só isso? Não, não é só isso. Isaías, aí eu vou pedir para colocar aqui a mídia, Isaías 43, 7, e depois Efésios 1, 11 e 12. Isaías 43, 7. Isaías 43, 4, 3. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei
Sim, e eu os fiz. Então, criei para quem? Para a minha glória. Efésios 1, 11 e 12. Efésios capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Paulo, apóstolo de Jesus... Não, 1, 11, isso. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Para aí, não, volta lá. Essa palavra aqui, predestinados, você pode pensar que tem a ver com uma tal de predestinação. Mas é que você tem um pré-destino. Entendeu? Você tem o pré-destino. Qual é esse pré-destino que você tem? É glorificar a Deus. Todo ser humano foi criado com um pré-destino de glorificar a Deus. Todo ser humano. Adão foi criado para quê? Para glorificar a Deus. A palavra Adão quer dizer humanidade. Então, se Adão foi criado para glorificar a Deus, então se todos vieram de Adão e Eva, então todos foram criados para quê? Predestinados para glorificar a Deus. Está entendendo? Então não tem essa, foi predestinado, então... Só o pessoal do Paysandu foi predestinado para ser salvo. E o pessoal do Remo, não. Deus quer salvar a todos. Todos, tá? Versículo 12. Quando eu aprendi isso, acabou algumas aflições da minha vida, entendeu? Essa questão de predestinar. Predestinado para quê? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. De novo. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, para isso que você foi predestinado. Simples assim. Amém. Entendido isso, como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Agora o negócio vai apertar mais um pouco. Nas minhas ações diárias. Entendeu? Romanos 12, versículo 1, fala que... Coloca lá que eu vou falar diferente. Eu quero que seja escrito lá. Que o nosso sacrifício vivo, o culto racional... Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só o versículo 1. Então, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente não diz assim mesmo, e vamos encerrar o culto hoje, aí vocês fazem o quê? Né? Verdade? Só que aí está dizendo o que aí para a gente? Que o nosso culto racional é o nosso sacrifício vivo, do nosso corpo. Entendeu? Do nosso corpo. Então é a ação diária, sabe? 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então, como é que eu glorifico a Deus? Em tudo. Não existe a separação, o espiritual, sabe? E aqui, vamos dizer, o material, o carnal. Entendeu? Não existe aqui o espiritual, hoje eu vou jogar uma bola. Aí, espiritual fica aqui, tá? Agora eu vou jogar a bola. Entendeu? Não existe isso. Irmãos, nós vivemos a eternidade de Deus. Nós temos que entender que nós somos espirituais, nós não somos aqui dessa terra, nós somos forasteiros. Estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, que está muito próxima, guerras acontecendo aí, pestes e tudo mais, e Jesus está voltando. Está voltando, irmãos. Então nós temos que, destruir os planos, os desígnios do inimigo da nossa alma, vivendo, glorificando a Deus, que nós fomos criados para glorificar a Deus.
Então, tudo que nós façamos, comendo, olha, até comida e bebida está aqui, né? E tudo mais seja para a glória de Deus. Amém? Como é que eu glorifico a Deus também? Tudo isso aqui que eu estou falando destrói os planos e desígnios do inimigo. Santidade. Santidade. A igreja, eu e você, nós temos que buscar a santidade. Pastor, o que é santidade, pastor? É andar com saião até o tornozelo. Olha, a irmã Fátima fez assim, ó. Eu não quero andar com saião, não. A minha esposa tá com saião até o dedo, né? Tá santa, santa, santa. Mas ela é uma santa de Deus. Porque ela é santificada pela palavra de Deus. E a santidade é separação. A Bíblia diz lá nas cartas de João, né, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo não ama a Deus. Então existe uma separação. Sabe? No Velho Testamento tinha os utensílios, né? Tinha todas aquelas coisas que tinham lá no templo, eram coisas separadas e santificadas para ser usadas nos serviços de Deus. E hoje nós somos instrumentos de Deus. Você não é um instrumento na mão de Deus? Então você é separado. Você foi separada e separado por Deus. Eu gosto muito do texto que diz que, né, eu sempre repito isso, porque isso na minha vida foi muito forte, que nós fomos resgatados das trevas, né, e colocados na maravilhosa luz. Então eu não tenho mais nada a ver com aquele lado negro da força, irmão. Não tenho mais nada a ver, irmãos. Não tenho nenhum relacionamento mais. Como é que pode ter relacionamento entre a luz e as trevas? Não tem como. Não tem como. E isso é para tudo. Para namoro. Tá? Eu sei que tem muitos jovens, adolescentes aqui que querem namorar. Né? Quem é que quer namorar aí? Apoiando, a Hannah não vai levantar a mão porque o pastor não está aqui do lado aqui. A Manu eu sei que ela quer. Mas tem que vencer primeiro o dragão aqui. Mano. Ela sabe que o negócio é pesado. Mas a questão é tudo. Então, no namoro, você tem que buscar, jovem, você tem que buscar um servo, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Para você ser abençoado, abençoada. Isso é santificação, é glorificar a Deus. É glorificar a Deus, irmãos. E é muitas coisas. Eu vou tocar em alguns pontos aqui, tá? Música. Música secular. Você tem que ser um referencial de Deus, certo? Assim como muitos cantores de músicas seculares mundanas, muitas delas mais letras mais ou menos, mas tem letras que são mundanas, e a própria pessoa que canta essas músicas são mundanas, são pessoas que você olha para elas e não tem nenhum bom exemplo que você pode tirar na vida daquela pessoa. Se eu glorifico a Deus, e eu entendo que glorificando a Deus, eu tenho que buscar a santidade, a santificação, o que é que eu tenho que fazer, irmãos? Tudo que façais, qualquer coisa, seja para glorificar a Deus, eu vou ouvir isso. Eu vou postar isso, né? Eu vou postar isso no... Como é? Rio, né? Rios. Eu falo é rio. Eu não vou postar isso, irmão. Sabe por quê?
Porque se eu quero glorificar a Deus, eu tenho que ser um referencial de Jesus aqui nessa terra, e eu vou colocar algo que vai manchar o referencial de Deus na minha vida. Então, irmão, tira, elimina. Ah, mas eu gosto, entendeu? Irmão, ore. Peça para Deus te libertar, para Deus tirar isso, essa vontade de você. Porque eu digo com todo amor, sabe? Uma pessoa, um discípulo de Jesus, ele não dorme. Discípulo de Jesus fervoroso e acorda um frio, um afastado, um longe de Deus. Não acontece isso. Acontece devagar. E o inimigo que tem esses planos na nossa vida, que é colocar Deus em segundo plano e colocar principalmente a nossa vida, as nossas necessidades, sabe, os nossos prazeres em primeiro lugar. Eu sei que ouvir uma música e tal, você sente prazer e tal, mas isso não é bom para a sua vida espiritual de comunhão com Deus. Ficou pesado. Mas a verdade tem que ser dita. Porque assim como o apóstolo Paulo diz, eu estou limpo das minhas mãos do sangue de vocês. Então, é a obrigação nossa de pregar o Evangelho. E o Evangelho de Deus é poder para salvar, para transformar o homem. Amém, queridos? Outra coisa que eu quero falar também. Não fique com raiva de mim. E é algo que não é que eu vou dizer que você tem que fazer isso. Isso é uma decisão sua. A minha obrigação e de toda a liderança da igreja é pregar o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade. Outra coisa, estamos falando de santidade. Eu sei que tem pessoas que estão nos visitando aqui, tá? Mas isso aí é realmente você viver a palavra de Deus. Quem que gosta de praia aí? Mas eu prefiro mais Igarapé. Irmãos, não tem como um líder, um discípulo, uma líder, uma discípula usar biquíni. Usar uma sunga. Isso não é santidade. Porque você vai estar se parecendo com o mundo. E você vai estar mostrando o seu corpo. A palavra de Deus diz que o corpo é templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Então, peça para Deus transformar a tua vida. Se porventura você ainda usa isso. Usa isso. Há quem diga que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou na humanidade, eles quiseram se vestir, né? E aí Deus cobriu eles todos. Então Deus, Ele quer cobrir todos nós com a santidade de Deus. Isso é um preço. Isso é seguir Jesus de perto. Pedro não queria seguir Jesus de perto porque havia um preço a pagar. Havia algo que você tinha que abrir mão na sua vida. Isso é o Evangelho de Jesus, não é? É o Evangelho de Jesus, é pagar o preço, é renúncia. Porque, irmãos, o negócio é sério. E o inimigo, como nós lemos, né, em 2 Coríntios 2, ele tem os seus desígnios, os seus planos.
Ele vai colocar na sua cabeça, ou alguém pode estar pensando aí, mas o que o pastor está falando aí não tem nada a ver. É verdade. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu já falei isso. Mas quando você começa a caminhar de perto, seguindo Jesus, não tem como. Você vai buscar a santidade. Não tem como. Você vai largando as coisas. Não tem como. Você vai querendo ser mais parecido com Jesus, porque Jesus, a comida, a bebida dele é fazer a vontade de Deus. Não tem como. Você, quanto mais está indo perto de Deus, você vai sendo santificado. Você vai buscando a profundidade da palavra de Deus. E Deus vai mudando e transformando a tua vida, irmão. De tal maneira que a outra coisa para você glorificar a Deus é você refletir a sua imagem. Refletir a imagem de Deus, da santidade de Deus, irmãos. Os padrões de Deus são altos. Esse mundo não entende. É por isso que quando eu li aqui, 2 Timóteo fala que você que quer viver piamente Jesus na tua vida, você vai padecer perseguição na escola, no meio dos teus amigos. Não tem como, você vai ser o diferente. Você às vezes vai ser, sabe, o único sozinho lá. E você vai ser pressionado pela sua própria vontade, pelo seu próprio prazer. Os jovens, os adolescentes, né? Eles são pressionados pelas paixões desse mundo. A Bíblia fala para Timóteo, tenha cuidado com as paixões da mocidade, da juventude. Porque tudo está à flor da pele. É verdade. E a santidade é essa renúncia. É você virar as costas para tudo isso. E finalizando, queridos, pedi para você ficar de pé. Desculpe se eu fui um pouco duro. Desculpe se, de repente, alguém possa ter ficado com raiva de mim. Mas eu quero dizer para você que você vai ficar e vai ter o trabalho de desficar. Porque tudo que eu falei aqui é com amor. É para o nosso bem. Então, queridos, você tem que ser um referencial. Porque outras pessoas vão estar olhando para você e você vai ser aquele que vai alcançar aquela vida no evangelho que você vai estar vivendo de verdade. Queria chamar o irmão Júnior. O irmão Júnior está lá atrás. Por favor, irmão Júnior. Eu queria louvar o Senhor, né? Eu não, todos nós. Deixa eu ver se o irmão Júnior sabe essa música. Quem existe um rio. Amém? Baixe sua cabeça, irmão. Em nome de Jesus.